Por que será que um espírito consegue enxergar um outro que está do lado dele, mas às vezes não consegue enxergar mais um ali que está perto? Por que será que existe essa diferença, né? A resposta para isso é basicamente falar sobre a diferença vibratória entre os espíritos. Mas o que será que é isso? Vamos ver um contexto na prática como isso se aplica? Porque é um mistério bem interessante e muito utilizado pelos guias de Umbanda, pelos caboclos, pelos pretos velhos, pelos Exus, que tem uma maestria muito boa nisso. Eu vou trazer um trecho para a gente falar sobre isso do livro Zé do Laço, esse aqui, A Consagração de um Boiadeiro. O autor é o Felipe Brasil e a editora é a Aruanda. Esse é um livro super interessante, muito bom, recomendo bastante, que ele vai falar muito sobre a questão dos boiadeiros, né, sobre esse mistério dentro da Umbanda, sobre como acontece ali também a consagração de um guia, para poder trabalhar nas falanges umbandistas, é bem legal. O autor é o Felipe Brasil, que também escreveu sobre o Céu de Aruanda, é um cara que está fazendo livros fantásticos, assim, muito bons sobre a espiritualidade e sobre a religião de Umbanda também. Bom, então vamos lá. Só para dar um contexto, então, para a gente poder discutir um pouquinho sobre diferença vibratória e como que acontece isso, nós vamos ver um trecho de uma conversa entre mãe e filho, ambos já desencarnados. O filho chama Pedro, né? Então o Pedro ele desencarnou, só que ele estava negativado, né? Ele fez alguns erros ali quando ele estava na vida dele e foi puxado ali, desceu para uma esfera negativa, para um umbral, está estagiando em uma esfera negativa. E a mãe dele, que é a Lindalva, ela teve uma vida bem harmoniosa, bem positiva, e ela ascendeu ali a uma esfera positiva, né, uma esfera da luz. E ela de vez em quando desce essa esfera negativa para poder ajudar o filho dela, né, passar mensagem de amor, intuir ele, ajudar ele, para poder tirar ele desse estado, desse umbral que ele se encontra. Isso é muito comum, tá? Isso acontece direto pelos espíritos de luz, isso é permitido, inclusive. Às vezes eles descem mesmo, fazem incursões a essas zonas umbralinas, essas zonas densas, para poder resgatar alguns espíritos que fazem parte da corrente deles, fazem parte da vida deles, né, da família espiritual deles e por aí vai. Não é um processo fácil, porque os espíritos que estão lá, eles têm muito sentimento de culpa, de ódio, de raiva, de desprezo, de agonia, de dor, mas é um processo constante que vai sendo feito e uma hora ou outra aquele espírito vai cedendo. Bom, então vamos lá. Abre aspas. Pedro, aqui no caso, lembrava-se da época em que, ainda menino, sentado sob uma frondosa mangueira, apoiava a cabeça no colo da mãe e ela carinhosamente afagava os cabelos do filho. Enquanto rememorava o passado, as lágrimas teimavam em escorrer dos olhos de Pedro e ele não se importava mais. Na verdade, nada mais importava para ele. Perguntava-se: por onde será? Por onde andará Dona Lindalva? Minha querida mãezinha. Certamente deve estar ao lado de Jesus. Era uma anja. Várias lembranças voltavam à mente. Ficava-as rememorando por bastante tempo e isso lhe acalentava. Pedro, filho do meu coração, Lindalva falava, continua ao seu lado. É hora de se perdoar. Não adianta ficar preso ao passado. É hora de fazer um futuro diferente. Não permita que a culpa seja uma corrente invisível que o prende a este lodaçal em que se encontra. Então, só para a gente contextualizar aqui, o Pedro estava pensando, né, tendo alguns sentimentos, e a Lindalva captou isso, ela percebeu isso pela vibração dele. E aí ela vai e intui ele, né, passa uma mensagem para ele falando que ela está do lado dele. E olha que interessante, ela fala uma coisa aqui super legal, que é não permita que a culpa seja uma corrente invisível que prenda ele ali naquele lodaçal, né, naquela zona negativa. E é o que acontece com muitos espíritos. A consciência deles, por eles saberem que erraram, por eles saberem que cometeram vários erros, isso eles não se perdoam, eles ficam se prendendo mesmo nessas zonas negativas, é como se eles ficassem para baixo, né? Uma coisa mais depressiva, com raiva, com ódio, com tristeza, decepção, sentimentos essencialmente negativos que prendem ele nesse lodaçal. Isso acontece também com pessoas encarnadas, né? Algumas pessoas têm esse processo um pouco mais forte de autopunição, né? A consciência pesada e algo precisa ser trabalhado. Bom, continuando. Lindalva estava sentado em uma pedra ao lado do filho, acariciando os cabelos dele, como fazia quando era um menino. Por estar em uma frequência vibratória muito diferente da de Pedro, ele não a percebia, tampouco os outros espíritos que se encontravam em semelhante situação. Então aqui está a chave, né, do mistério que a gente está falando sobre dessa diferença vibratória, né, de por que um espírito não percebe o outro. Justamente porque tem uma mudança na frequência vibratória. Geralmente os espíritos que estão na luz, que estão nas esferas positivas, eles têm uma vibração muito sutil, muito leve, né, uma vibração muito rarefeita.
E os espíritos que estão na vibração, que estão no umbral, que estão nas zonas negativas, que estão negativados, né? Eles têm uma vibração muito pesada, muito densa, muito grotesca. E aí eles não conseguem enxergar, como se os olhos deles não estivessem adaptados a enxergar a luz, não estivessem adaptados a enxergar certas coisas, porque a vibração é muito diferente. E aí você tem o que aqui nesse caso? A Lindalva estava do lado do Pedro, né? Estava sentada ali uma pedra do lado dele, até fazendo carinho nele, mas o Pedro não enxergava ela. Nem os outros espíritos que estavam ali naquela zona negativa purgando, que nem o Pedro, eles enxergavam a mãe dele ali falando com ele. Né? Eles simplesmente não enxergavam. Esse é um mistério muito utilizado pelos guias da Umbanda, porque às vezes eles precisam fazer resgates, eles precisam fazer incursões, eles precisam entrar em zonas negativas, eles precisam entrar na casa ali de um encarnado que está cheio de espírito obsessor, e eles entram, cara, em uma outra vibração, e esses espíritos nem percebem eles na maioria das vezes. Eles vão lá, fazem o trabalho que tem que fazer, às vezes prendem aqueles espíritos, recolhem eles, e os caras nem sabem o que está acontecendo, porque eles não conseguem enxergar, não conseguem perceber mesmo esses guias de luz. Esse é um mistério muito útil e muito utilizado pelos guias de Umbanda. Às vezes, cara, até quando a gente está encarnado, isso acontece, tá? Às vezes você tá numa vibração muito boa aí, você tá, super tranquilo, uma pessoa que tá com o pensamento em dia, com as ações super harmoniosas, você tá vivendo em outra coisa. Parece que passa as pessoas por você ali que estão mais negativadas, mais bravas, mais irritadas, os caras nem te vê, os caras nem te enxergam. Isso também acontece. Às vezes pessoas são assaltadas e você que estava do lado, que estava, numa vibração um pouco melhor e muito bem, às vezes você nem foi assaltado porque o assaltante nem te viu. Isso também pode acontecer quando você está encarnado. É claro que tem questão de karma envolvida por trás, né? E aí vai. Não estou falando que você vai ficar invisível, não é isso. Mas também acontece. Bom, continuando. Lindalva se destacava como um ponto de luz naquele cenário grotesco das regiões umbralinas. Aparentava não mais que uns 55 anos, usava um vestido azul celeste que se destacava sobre a pele morena e tinha os cabelos um pouco grisalhos penteados para trás. Então olha que interessante, a Lindalva, que era a mãe dele, ela estava se destacando. Imagina um lugar escuro e ela lá emanando luz, e mesmo assim os espíritos não percebiam, não viam ela. Filho, disse Lindalva, lembra-se de quando eu ensinei a rezar? Vamos rezar juntos, pedindo à Virgem Maria que interceda por você junto ao Pai. Pedro, apesar de não ver a mãe, registrava sua presença por meio dos sentimentos e, seguindo o conselho de Lindalva, lembrou-se de quando era menino e a mãe o levava à capela. Então aqui é a intuição, né? Eu gravei um vídeo, o primeiro vídeo aqui do canal foi sobre intuição, como que isso acontecia, né? No caso, a mãe ali está emanando, está direcionando os sentimentos e os pensamentos para o Pedro, e ele não, apesar de não enxergar ela, ele percebe essa vibração, ele sente isso, e aí ele vai registrando na mente dele. Ele acha que é ele que está pensando ali, que não tem nada influenciando ele, mas na verdade é ela que está intuindo ele. Isso acontece com a gente diariamente. E aí é isso, gente. Era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Essa questão da diferença vibratória ela é bem interessante, tem várias possibilidades para você trabalhar nisso, é uma curiosidade que eu acho bem legal. Esse processo de resgate em zonas negativas, eu vou abordar ele um pouquinho mais na semana que vem, no próximo vídeo, que vai ser justamente esse aqui, ó, resgate em zonas negativas, como isso acontece, porque não é fácil. Você tem ali um conjunto de espíritos, às vezes, que vão fazer esse resgate, e é outra curiosidade que eu gosto bastante, é bem interessante acompanhar esse processo. E esses livros psicografados, gente, eles permitem isso, né? Eles trazem esses conhecimentos, a gente não sabe muito bem como acontecem essas coisas, a gente está encarnado aqui, pô. E aí quando vem esses livros, esses autores escrevendo coisas boas, eles vão explicando muita coisa, por isso que eu incentivo muito, eu recomendo muito que vocês comprem os livros, que vocês tenham uma biblioteca na casa de vocês, que vocês tenham um arsenal ali de livros, para que vocês possam ter acesso a isso, estudar, conhecer. Conhecimento vai levar você a uma vida mais simples, mais fácil, mais esclarecida, mais consciente, e por aí vai. Bom, mas era isso. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, a gente conversa. E é isso, boa semana, gente.